muito bem-vindos a mais um programa francamente, diretamente dos estúdios da Move 8 Produções. Taina Franco na área, com vocês pela Rádio Difusora, YouTube e Spotify. Não se esqueça de seguir as nossas entrevistas lá no YouTube, lá no Spotify, onde você que está aí pela rádio pode ver um pouquinho também do rosto, da carinha dos nossos convidados. Para quem já acompanha o programa há 6 anos, estamos aqui há 6 anos trazendo o melhor conteúdo do Condado para vocês. Estou hoje com uma figura que eu estava muito ansiosa para ter essa conversa. Nem vou chamar de entrevista, porque eu nem tenho essa arrogância, mas eu queria muito ter essa conversa, explorar um pouquinho da história dele, que se mistura muito com a história de Jundiaí, com a história política de Jundiaí, com a história da educação, com essa construção de cidade que conhecemos hoje. Estou com ele aqui, que esse ano, já deu um spoiler aqui, tem livro saindo esse ano, mas a gente tem muito papo pela frente. Estou com ele, o professor Oswaldo José Fernandes. Bem-vindo! Exatamente. Muito obrigado pela deferência, pelo convite. Eu estou à disposição. Se você quiser saber, vamos começar. Tudo, eu quero saber Sei. desde o nascimento, eu quero saber diretório acadêmico, Sei. quero saber de Penápolis, Guaraçaí, aquele comecinho de vida. Sabe aquele comecinho de vida? Tem informantes. Quero saber, porque não achei material nenhum. Eu vou ter que ler o livro, né? Que eu já estou sabendo que teremos um livro. Mas eu quero saber muito do Oswaldo criança, porque para entrar em política, para entrar na educação, vamos construir. Exatamente. Quem foi esse jovem? Qual é o tempo do programa? O tempo que você quiser. Temos aqui dias. Vou ser rápido, breve. Bom, eu sou camponês, né? Porque nasci na roça, portanto sou camponês de nascimento. Eu nasci na cidade de Guaraçaí. Eu costumo dizer que é a maior cidade pequena do Brasil. Guaraçaí, maravilhoso. Todo mundo dá risada quando eu falo isso. A piada é boa. Mas é verdade, é pequenininha, mas é aconchegante. Então, nasci lá. 11 de dezembro de 1945, eu brinco sempre, pós-guerra. A guerra já tinha terminado, até porque o Japão se rendeu em agosto, né? Agora, nesse mês aqui, faz 80 anos, né? Da rendição japonesa. Então, sou camponês, fui menino de engenho. Eu falo que fui menino de engenho, fui mesmo. Aos 8 anos já punha cana na moenda. Com um detalhe, o dono do engenho era meu pai. Então os caras falam assim, é fácil ser menino de engenho, né? herdeiro de engenho. Não, mas o fato é que eu fui menino de engenho mesmo. Levantava 4 da manhã, era assim. Porque na roça o cara com 8 anos já trabalha mesmo, né? É chamado para labuta, né? Então eu fui menino de engenho, 7 horas parava, montava num cavalo chamado Guarani, tomava um banhozinho, e ia para a escola a 4 quilômetros da cidade. E de volta 8. Eu ia, geralmente, montado nesse cavalo Guarani, que era um cavalo que refugava, inclusive. Uma vez eu caí. Sabe o que é cavalo que refuga? Você sabe o que é, não? Que é o que samba? Não, ele é o seguinte, ele se Que anda espanta de ladinho? alguma coisa. E tinha acontecido uma geada na noite anterior, e a geada deixa tudo que está no chão branco, né? Eu acho que na estrada, era um jornal, alguma coisa, um tecido branco, e o cavalo refugou. E esse cavalo Guarani, ele refugava de costas, porque normalmente os cavalos refugam lateralmente. Esse, de costa, é terrível, porque você passa por cima da cabeça e cai no chão. Entendeu? Principalmente se você não estiver com o pé bem firme no estribo do arreio, Sim. né? E eu estava meio que sem os pés no estribo. Eu passei por cima da cabeça do cavalo, porque ele refuga de costa. E você sai Foi pra por frente. cima. Eu lembro bem dessa cena. Eu tinha aí, acho que 8, 9 anos de idade. Então o Guarani era um cavalo refugador. Terrível. Mas era bom, de marcha. Machucou? Não machuquei. Era uma região de areia arenosa no solo. Foi bom para mim. Não teve muito arranhar, um pouquinho arranhou, mas tranquilo. Então, essa é a minha história, né? Então, Nessa primeira infância. Infância, eu gostava de jogar bola, era tido como, que acho que não era bom na linha na época, quem não é muito bom na linha que eles chamavam, ia pro gol, né? Ia pro gol. Então eu virava goleiro de vez em quando. Mas eu joguei bola, futebol de salão, eu era craque futebol de salão. E
Futebol de campo era ponta direita, jogava no ataque, gostava. Mas depois desisti, fui para faculdade e tal. Aí foi a coisa, foi assim. Quais eram as possibilidades para o Oswaldo, criança, no Engenho, de futuro, de profissão, né, nesse período, né? A gente está Então, falando veja ali... bem, nesse período meu pai era uma fazendola que ele tinha, e ele, como sempre, era no interior de São Paulo, ele plantou milhares de pés de café. O café sem enxerto, à época, hoje é mais moderno, ele levava 4 anos para produzir, levava. Então, o proprietário da fazenda, meu pai, ele punha dinheiro 4 anos para começar a colher 4 anos depois. No terceiro ano, ocorreu a maior geada da história brasileira em setembro. Setembro não tem geada, já é tempo quente. Foi um fenômeno climático. Isso em 1954, eu tinha 8 anos. E ele perdeu todo o cafezal, queimou tudo. Ele vai praticamente à falência. Era monocultura, para se reabilitar, ele foi para pluricultura. Então passou, era só café e virou mamona, arroz, feijão, frutas. Ele foi diversificando para sobreviver. Foi uma época muito difícil. Eu tinha aí 8 anos de idade, 9 anos, por aí. Eu me lembro bem dessa geada, foi terrível. E todos os camponeses, à época, os sitiantes, fazendeiros, perderam muito, porque ali era uma região que ia ser de café mesmo, tá? Mas todo mundo teve que mudar, porque o café, mais 3, 4 anos depois, ninguém aguentaria, né? E houve um fenômeno também ainda, porque quando queima o café, se chover logo 2, 3 dias depois, ele brota, você recupera o plantio. Nesse ano, passaram quase 70 dias sem chuva. Então, o caule queimado vai descendo o queimar dele e ele apodrece. Você arranca, perdeu Perde tudo. Então não Perde deu tudo. sorte, foi uma época muito difícil. O que salvou meu pai, na verdade, foi a cana-de-açúcar. Foi o engenho dele. Ele vendia, antigamente até hoje tem rapadura, eu chamava tijolo baiano, que era um doce com mamão, vendia melaço de cana. Então eu me lembro que ele ia para as cidades, a própria cidade e vizinhas, para vender esses produtos numa carroça. Uma égua branca chamada Bainha, me lembro bem desse nome, transportava essa carroça cheia de produtos do engenho. Tá? Já temos aí o Guarani e a Bainha. Exatamente. Isso. E a Bainha, ela fazia, que era tração animal, o engenho, a moenda rodava por tração animal. Ela era um dos animais que fazia rodar as moendas para sair a garapa lá no final, no tacho, né? Que ia para o fogo. Né? E Um pouco minha infância foi essa. Menino de engenho, depois virei algodão, teve algodão para cuidar, amendoim, essas coisas todas. Fui lavrador, que eu me auto-intitulo camponês. Camponês. E aí a história de fazer faculdade era uma realidade ali, porque muita gente que trabalhava no campo não almejava estudar. Naquele né? tempo tinha exame de admissão. Da 4ª para a 5ª série, hoje é direto. Educação básica, vai da creche até o final do ensino médio, tudo isso é educação básica. E naquele tempo era chamado ginásio, né? Você tinha primeiro até o 8º ano. Mas do 4º para o 5º, porque não havia escola pública em quantidade. Eu acho super importante olha só. esse lugar de falar que não havia, como a gente tem o ensino médio hoje, né? Público, não então, existia. Como não havia vaga, criou-se o chamado exame de admissão. O que é esse exame de admissão? Você conclui o 4º ano primário, que era a época, e para entrar no 5º ano, você tinha que passar por um vestibular. Uma provinha. Provinha não, era provaça. É prova difícil. Era um vestibular, como um vestibular. O 5º ano era quase que uma universidade na época. Equivalente, assim, no sentido da dificuldade de acessá-lo. Né? Então eu fiz exame de admissão, passei. Mas o meu pai disse, você vai para a cidade, não fica aqui, na fazenda. Sítio, né? Na verdade. Aí o que acontece? Eu vou para a cidade, para a casa de um amigo dele, chamado Ari Silveira. Eu tinha 10 para 11 anos aí nesse período já. 4º ano, né? E esse rapaz, o seu Ari, era contador, tinha um escritório, e ele montou
uma escola de datilografia. Muita gente não sabe o que é isso, mas Não, os jovens não sabem o que é datilografia. É como o equivalente à tecla do computador. Sim. Hoje era uma máquina Hamilton. Tem muitos jovens que não sabem o que é computador mais, que é só celular, né? Também tem mas isso. era isso, a gente digitava numa máquina. Várias máquinas de escrever, ASD, FG, ASD, FZ, ASD. Começava assim. Aí, eu morava com essa família para estudar, porque a educação física tinha que levantar às 5 horas da manhã. Ia para a educação física, 2, 3 vezes por semana, voltava, tomava banho e ia para fazer a 5ª série. E essa escola era à noite. O que esse cara faz? Me põe para tomar conta à noite, porque eu voltava da escola meio-dia, 1h, e não tinha o que fazer, ia ler, estudar e tal, mas ficava lá. À noite, me bota para tomar conta dessa escola. Só que esse horário eu estendia, ia até 11h30 da noite, meia-noite. Foi uma loucura. E eu era um jovem franzino, assim, né? Não tinha uma complexão física muito forte, né? Eu fiquei doente. Aí fui para a área médica, etc. Constatou, não lembro que doença que foi a época. Eu tive que parar de estudar por 3 anos. Por conta desse acidente. Desse acidente de 3 anos e meio, parece. Eu fui proibido de voltar a estudar. Não conseguia estudar. Aí, fui trabalhar num armazém do amigo meu, que chamava-se Mauro Rodrigues, um português. Dono de um armazém. Naquele tempo não tinha supermercado, era Secos e Molhados. Secos e Molhados. Certo? Aí virei balconista. Aí, quando retomei os estudos, já retomei em uma escola privada, particular. Que era a Escola Comercial de Guaraçaí, uma coisa assim, que até hoje acho que existe. Então comecei aí sim, voltei para fazer 5ª série, 6ª, 7ª, 8ª. Depois comecei a fazer escola normal em Andradina, um município vizinho, que era a sede da comarca, do município de Jundiaí. Depois, essa escola municipal conseguiu do MEC autorização para abrir uma escola normal, que era chamada à época o magistério atual, né? Que nem existe quase mais hoje. Porque hoje exige pré-requisito é pedagogia, e o cara vai fazer faculdade, não tem mais escola normal, chamada professor primário, não existe mais. Então, eu vou... Bom, começo em Andradina, o primeiro ano normal. Essa escola vem para Guaraçaí, eu saio de Andradina e volto para minha cidade, que é muito mais fácil, tomava ônibus à noite, tudo, era uma loucura. Então, fiz o normal em Guaraçaí, os 3 anos. No segundo ano, eu comecei a fazer também contabilidade. Então, paralelamente ao curso normal, eu fazia, num outro período, fazia contabilidade. Tanto é que eu tranquei. Quando terminei o normal, eu estava indo para o 3º ano de contabilidade. Então, fiz 2 anos de contabilidade e não concluí o curso, porque aí eu fui para o vestibular. E o meu sonho era ser advogado, não era outra coisa. Mas aí a turma do Vamos Ver lá, não, faz magistério, letras ou pedagogia, alguma coisa assim, que por falta de professores você já começa a estudar e vai dar aula ao mesmo tempo, ganha um dinheirinho e tal. Né? Eu falei, mas meu negócio é advocacia. Não sei, sempre... Eu tinha assistido a um júri em Andradina, um cara que matou um sujeito num bairro de Guaraçaí chamado Cidade do Oeste. Olha o nome do bairro, Cidade do Oeste. Matava um por semana lá. Era um Velho Oeste, na verdade. Era um Velho Oeste. E aí, eu gostei desse advogado. O cara fez todo mundo sabia que o sujeito tinha matado o cara com facão. Uma sustentação Mas a sustentação ali. Eu saí na dúvida. Falei, mas eu tinha 14, 13 anos, não lembro mais. Eu falei assim... Mas será que o cara matou o outro mesmo? Foi boa a defesa, estou convencido. O cara foi condenado, mas a defesa foi boa. Então, foi isso. E no dia de ir para o vestibular, olha só, um dia antes, que eu fiz faculdade em Penápolis, né? Que era História, letras e Filosofia, que era tudo junto. A Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Penápolis. Muito bem. Eu fui, um dia antes, errei o caminho, que ali tem Penápolis, Lins, Bauru. Sim. Eu fui, ao invés de pegar a Araxá Rondon, eu peguei uma rodovia federal que saía em Marília, Bauru. Quando eu percebi, eu estava chegando em Bauru, que tinha faculdade de Direito. Sim. Penápolis não tem. Em Bauru é AIT. Bauru, é Instituto Toledo de Ensino. É AIT. Exatamente. Aí o que acontece? Eu falei, eu devia ficar aqui e fazer o vestibular para advocacia. Mas não voltei, fui para Penápolis e fiz
letras, não, só fiz letras puras, só vernáculo, porque tinha letras, era letra, português, inglês, português e francês, uma coisa assim. Naquele ano, o Brasil perdeu a política do café solúvel em Londres. E eu, em protesto, não fiz inglês. Me arrependo. Mas protestei e falei, só faço português, não vou fazer inglês. Colonialista, aqui não. Tá? Imperialista, aqui não. Então, só um Ai, segundinho. falou mal dos Estados Unidos, o telefone já toca. É isso. Eu cheguei, fui fazer o vestibular de letras, passei e fiz letras. E aí começa tudo. a sua vida de educador. Não, ainda não. Não? Aí é a vida acadêmica. Ah, porque o Na centro verdade, é o acadêmico... seguinte, na verdade, eu comecei a dar aula no primeiro ano mesmo. As umas línguas lá até que acertaram. Porque Começou a trabalhar já. Comecei a dar aula numa cidade longe da faculdade de Penápolis, pegava carona, era uma loucura aquilo, cidade de Mirandópolis. O que acontece? No bairro chamado Três Alianças, o bairro, eu dava aula. Aí, na faculdade, eu comecei a militar no movimento estudantil. Porque a gente está falando de que ano isso? Ainda 1969. ali no comecinho já Não, da a ditadura já da começou em 64, mas dos anos de chumbo. Chumbo, 70, eu fui preso em 73. Governo Médici. O pior ano da ditadura militar foi exatamente 1973, onde se mais matou e mais provocou desaparecimento de estudantes, trabalhadores, enfim. Me conta uma coisa, professor Oswaldo, como que era no interior de São Paulo esse olhar para esse governo dessa ditadura Então, cívico-militar, empresarial ali que nós nós tínhamos- tivemos? Porque parece que é muito diferente a visão do interior de São Paulo com a visão de quem morava nas capitais, né? Parece que foram Não, é períodos diferente. Era, mas diferentes, não assim. era, no mesmo período. Acontece o seguinte, ali, no caso de Penápolis, tínhamos um inconveniente para nós, que era o 37º Batalhão de Infantaria do Exército, sediado em Lins, que está a 30 quilômetros de Penápolis, pouco mais. E estava infiltrado dentro da faculdade sargentos, tenentes do Exército de Lins, que a paisana faziam faculdade, só para acompanhar o movimento estudantil. Então esses caras sabiam, tinham tudo da gente, ficha completa, o movimento que a gente fazia. E naquela época, na faculdade de Penápolis, o grupo do diretório que eu fazia parte, que eu era o presidente, primeiro eu fui tesoureiro, depois presidente do diretório. Então, em 73, eu tinha deixado a presidência em fevereiro de 73. Fui preso em março. O que acontece? Isso, nós estávamos presos meio que fácil. E a gente entregava a chamada classe operária, que era do PCdoB, o jornal. Tá? Isso é tarefa nossa. Na faculdade era distribuir esse jornal. Jornais. Então, eles sabiam de tudo. E a gente também, enfim, baixava um pouco a guarda, né? Achava que... não vai acontecer nada com a gente e tal. Acabou acontecendo. O nosso diretório caiu todo em março. Eu fui preso 16 de março, às 12 horas e 17 minutos, na cidade de Iguembê. Caiu o diretório todo. Eu e mais o grupo do diretório, cada um preso em outros lugares diferentes. Dois, o Francisco Damasio, Tito Damasio e Hélio Consolaro, foram presos na cidade de Rosana, no Pontal do Paranapanema. Tá? Uns foram presos em Araçatuba, enfim, o pessoal estava dando Já aula estava mapeando ali, mas todo mundo caiu, não ficou ninguém. Porque também os tiros de guerras, Andradina, quem prendeu o pessoal de Rosana do Pontal, foi o tiro de guerra, que não tinha sede do exército, mas tiro de guerra é exército, né? É como o serviço militar, você faz tiro de guerra, chamado na época, acho que nem existe mais, é equivalente a servir ao exército brasileiro. E eram os mais novos, né? 18 anos de idade. 18 anos de idade. Então nós fomos presos todos nesse mês de março, e aí fomos levados para São Paulo para o DOI-CODE, todo mundo. Ficamos lá, eu fiquei 3 meses no DOI-CODE, sob tortura absoluta. E depois, liberado, fomos para o DOP, porque era assim, quem era preso pelo DOI-CODE, pelo Exército, ia para o DOI-CODE. Quem era preso pela Polícia Civil ia para o DOPS, depois para o DOI-CODE, invertia. E o DOI-CODE, você sai do DOPS, saía e fazia chamado próprio punho, declaração de próprio punho lá no DOPS. Depois dessa declaração, onde você declarava, o Enchibata, que era o médico da época, quando você estava indo para o DOPS, você parava de sofrer tortura. As manchas desaparecerem, ele passava uns pós, as pomadas,
E aí liberava você e ia para o DOPS. Lá você tinha que dizer que estava bem tratado, que não sofreu tortura. Senão você O não corpo sai. delito era oral, uma carta. Era manual. Manual. É por isso que era próprio punho que eles chamavam. Aham. Declaração de próprio punho. Declaro que no DOI-CODE fui bem tratado, não fui espancado. Serviram café da manhã. Senão você não sai. Você ficava Sim. lá. E muita gente Depois preso desaparecia. a mesma. Como que era? Era cela? Eram quartos? Não. Como que era lá dentro? No DOI-CODE, você DOI-CODE. tinha celas. Nós ficávamos em, acho que 6 ou 7 numa cela. O diretório inteiro ficou numa cela juntos. Tá. No DOPS, era maior, a cela era maior. Tinha até o Bandido da Luz Vermelha junto, eles misturavam um pouco e tal. Conheci ele lá, no DOPS. Então, foi essa. E depois, fomos soltos, veio o julgamento em 75. No meu caso, na primeira auditoria de guerra, que ficava na Brigadeiro Luiz Antônio. Aí fomos julgados, ficamos 4 dias em julgamento. Meus advogados foram Sobral Pinto, que era de todo mundo, todos os presos políticos que ele advogava, e de Balpe Veta, que tinha o pai aqui em Jundiaí, de Jundiaí, o pai foi prefeito aqui, o Edibal morreu agora recentemente, fazia teatro popular em São Paulo, e foi meu advogado, e também o deputado federal, que é comentarista da TV Cultura, Ayrton Soares. Esses caras foram meus advogados em 75. Então, fui defendido por Sobral Pinto, Ayrton Soares e Edibal Piveta. Quem os pagou, não sei. Eu não tinha dinheiro para pagar. E aí todos soltos, Eu fui livres... absolvido. Muita gente foi... Nesse grupo estava o Genuíno, estava todo mundo, né? Então, um grupo foi condenado, eles estavam no hipódromo, eles estavam respondendo ao processo, ainda presos, nós estávamos soltos. E o meu grupo diretório foi absolvido, o pessoal foi absolvido, um outro condenado. Enfim, eram 33 pessoas em julgamento naqueles 4 dias. Dentre eles, o Jesus Nunes foi condenado. E uma parte foi absolvida, outra parte condenada. E como fica a vida e o olhar para o mundo depois de passar por uma cela, por essa violência praticada pelo Estado na época? Porque tem gente ainda que nega, né? Sim, tem muita gente que fala não, que sofreu tortura e fala não era bem assim. Não, era bem né? assim, muito grossa. Tortura é o seguinte, porque preso pelo quartel de Lins, que a gente chamava, que é o 37º Batalhão de Infantaria, lá fiquei 5 dias sob tortura. Dentre elas, arrancar as unhas, um alicate. Eu até aprendi, hoje eu arranco as minhas. Eu gostei. Então gostei. é o seguinte, claro que não, né? O que acontece? Daí, de Lins, eu dava aula em Guaimbê naquela época. Tá. Guaimbê Getulina. Eu era professor, já. Ainda ACT, como eles chamavam, admitido em caráter temporário. Depois é que eu fiz concurso e vim para Jundiaí. Por isso que eu vim para cá. Aí o que acontece? Eu saio de Lins e vou para o DOI-CODE. Lá a tortura é um pouco mais refinada, no sentido mais dura. Cadeira do dragão, afogamento, choque, pau de arara e tentativa de envenenamento. Então eram 5 torturas praticadas ali. Eu passei pelo pau de arara, cadeira do dragão e choque. Não passei por afogamento nem tentativa de envenenamento. Mas a pior de todas é o choque. Porque o choque, ele amarra um fio de cobre nesse dedo e cruza com o dedão do pé esquerdo. E esse choque é uma máquina que é movida pelo torturador. Ele aumenta a voltagem e ele reverte a voltagem. É uma coisa assim que o seu corpo treme mais... não sei, eu não sei o que é que treme tanto. Então, o dragão é terrível também, que é uma cadeira também eletrificada, pau de arara, cabeça para baixo, apanhando. Mas a pior coisa foi o choque. Achei o choque, assim, uma coisa terrível. Muito assustadora mesmo. Foi isso. E o Oswaldo que sai dessa tortura e tem que retomar a vida... Qual Oswaldo que sai? Eu saio para voltar para minhas aulas, a diretora de escola. Você conseguiu retomar a sua vida voltei normalmente? Voltei para dar aula, a diretora me questionou, não quis me dar o retorno. Eu falei, não, será vai dar, porque ali me permite que eu volte e tal. Acabei reconquistando o posto, isso para Getulina e Guaimbê. E depois fiquei nessa região por volta de
até 79, parece 78, 79. Prestei um concurso no Estado. A minha vida, não existe retorno, falar que a vida normal, não existe vida normal Sim, mais. sim. Né? Até porque naquela época, a ditadura era forte ainda, você tinha pesadelo. Um dia eu cheguei na escola, eu chamava Escola João Leonel Berbet, que era a escola de Getulina. A diretora falou, esteve um rapaz te procurando aqui hoje. E eu morava em Guaimbê. Eu fui para casa de uns amigos em Penápolis, com medo que fosse alguém do exército querendo me prender de novo. Então era um trauma que você tinha. Então, alguém perguntou por você, você sabe quem é a pessoa? Não. O que você não perguntou, bateu um desespero em mim. Eu queria saber detalhes da pessoa. Como falou, era? Por que perguntou? Não, Onde falou, era? era um cara de chinelo. Eu falei, bom, o cara empreendeu, eu estava de chinelo também. Era um tenente do exército, em Guaimbê. Então, você fica atento. Né? Então, essa coisa ficou aguçada em mim. Depois você vai perdendo um pouco isso, né? Passa os anos e tal, mas foi assim. Mas eu retomei, até porque, para nós que éramos estudantes à época, e éramos chamados subversivos, que eles chamavam, porque a gente era subversivo, né? Era uma glória receber esse codinome, espetáculo, coisa linda. Era uma honraria. Porque tinha uma causa, Né? era um embate por uma causa. É diferente dos que fazem essa turma hoje, aí, entendeu? Então, a gente, se é para morrer, a gente morre, mas desde que venha a democracia de volta, a liberdade dos estudantes, porque naquela época, o Jarbas Passarinho assinou o 477, aquele decreto, ele é ministro da Educação do governo, Médici, banindo estudantes, foi ameaçado pelo 477. Tanto é verdade que quando eu recebi em 2000, parece, por aí, o título de Cavaleiro da Ordem do Mérito Educativo Brasileiro, por 80 anos do Ministério, das mãos do presidente Fernando Henrique, na sala de reunião do Ministério, o Paulo Renato, que era ministro, foi apresentando todo mundo. Eu na época, era presidente da Undime, eu acho. Eu tinha deixado a presidência. Uma coisa assim, não lembro bem a data assim. Então, o que acontece? Ele me leva cumprimentando todos os ministros que estavam ali e tal. No passarinho, ele deu a mão, eu não dei. Para o Paulo foi uma coisa terrível. Sim, né? uma ofensa. Tudo. Eu falei, o senhor é um carniceiro, assinou o 477. Para o senhor eu não dou a mão. Não dei. Isso é história recente, agora 2000 e... Isso 2000. Faz 25 anos. Coisa recente 2000, gente. É que a gente está falando ali... É recente mesmo. Porque o brasileiro não tem muito memória do que foi esse período da ditadura. Quem assinou eu me os lembro documentos, que né? de todo esse episódio aí, o único caso assim emblemático foi esse. Emblemático para mim, inclusive. Eu não dei a mão e disse para o senhor, não. O senhor é autor do 477, que bania, sem direito à defesa, de estudantes universitários. E aí, na década de 70, 80, presta concurso. Aí eu vim, escolhi Jundiaí para ficar aqui só. Já era Figueiredo? Aqui em 78, 79, era. Acho que já era final do governo. Foi esse, Castelo, Costa e Silva. Médici e o outro era Geisel. O Geisel. Depois veio Figueiredo. Figueiredo. Acho que era Geisel, 78 era o Geisel ainda, eu acho. Figueiredo foi até 85, era o Geisel. O Geisel foi o chamado presidente da distensão, embora fosse um carniceiro também. Né? Então, aconteceu isso, eu vim aqui para ficar só o tempo que completava o ano, porque você escolhe no meio do ano, né? Fica no ano seguinte voltar para algum lugar, não era para ficar aqui. Isso em 79 já, ó. Em 80, procurado pelo Benassi, deu no que deu. Aí chega a Jundiaí, descobrindo uma cidade nova, com outras proporções também das cidades até então. Eu tinha 150 mil habitantes, era metade, menos da metade de hoje. Na década de 150 mil? Sim. Vocês namoraram, hein, jundiaienses? 450 mil hoje? Não tinha 150 ainda, 130 e alguma coisa, isso em 1979, 80, por aí. Tanto é que tinha 90 mil eleitores. Sim. O Benassi, que ganhou a eleição em 82, Jundiaí tinha 90 mil eleitores, hoje tem 340 mil. O André Benassi, né, que a gente está conversando aqui, porque né, fala Benassi, hoje tem outros na política, mas Benassi. O André Benassi foi prefeito, ele era deputado estadual à época, e em 82 disputa a primeira eleição dele para prefeito, e ganha. Jundiaí tinha 90 mil eleitores, hoje tem 340 mil. Você tem a diferença, isso em 40 e poucos anos, né? Então, Jundiaí era uma cidade média, assim, média para pequena até, né?
E aí, de fato, começa o envolvimento com a política e a política partidária de Jundiaí? Horrível, eu não queria ou foi isso, para a porque eu educação? fiz um pacto comigo mesmo. Eu só quero fazer política acadêmica. Eu vou para a universidade dar aula e lá faço política acadêmica, tanto no plano da docência como da discência. Porque eu fui presidente do diretório acadêmico e presidente do corpo discente de letras. Representava os estudantes junto à congregação da faculdade, além de presidente do diretório. Tá? Tinha dupla função dentro da universidade. Mas aí eu falei assim, política partidária eu não vou fazer. É uma decisão que eu tomei, não vou fazer. E também era diferente os partidos na Era época. MDB e Arena, MDB e Arena. Em 1982, foi a primeira eleição para governador de estado, porque os governadores eram biônicos, né? Para prefeito, para deputado federal, para eleger 2 senadores, um era biônico ainda, em 1982, um senador ainda era biônico. Dos 81, 27 eram indicados pelo governo federal, pela ditadura. Tá? Elegiam 2. Então, o que acontece? Você tinha eleições, as primeiras eleições que vamos chamar de diretas, né? Porque prefeito de capital e cidades estratégicas eram biônicos. Sim. Né? Então, a primeira eleição para governador foi em 82, quando Franco Montoro foi eleito governador de São Paulo. E aqui em Jundiaí o Benassi, porque lá houve um erro estratégico do Golbery Couto e Silva. Ele vinculou o voto. Tá. Então, se você votasse no governador do MDB, você tinha que votar até o vereador do MDB, que era governador, senador, prefeito e vereador. Era a chapa toda do mesmo Completa. partido, completa. Então, aí por isso que o MDB fez 18 governadores à época. Porque escolhia o governador e tinha que votar no prefeito do MDB, Tudo. no vereador do MDB, tudo. E aí o Golbery, que era gênio, não deu certo. Exatamente. Isso em 82. E 82. Porque daí, aí logo na década Eu fui chamado para a política local. Fui chamado, eu dava aula na Siqueira Moraes já nessa época. Dá lá no Barão de Jundiaí, Barão de Jundiaí, eu escolhi o Barão. Tá. Escolhi lá. Depois, para completar aulas, fui para o Siqueira, João Luiz Campos, aqui no Jardim Florestal, e no Santina Polente, Junei Mirim. E, finalmente, Antônio Loureiro, na Vila Helena, aqui perto do Bonfilholi. Ou seja, dando aula, você estava em basicamente todas as regiões de Jundiaí enquanto professor. E ali a militância minha, muito pequena, era na POSP. Mas eu não fui um grande militante da POSP, não. Né? Mas defendia os professores e tal. E Delma Rossi, que era mulher do Sérgio Henrique, que era jornalista, como você, faz a cabeça do marido. Randall Juliano, que era vereador aqui, porque substituiu o Benassi quando foi eleito deputado estadual, ele era suplente do Benassi, assumiu como vereador em Jundiaí, isso nos anos 80. Em 82, eles me convidam para o partido, eu falei que não queria, mas naquele tempo tinha sublegendas. Cada partido podia ter 57 candidatos a vereador. Olha que loucura. Nossa. Hoje, para arrumar 10 é uma mão na loucura. Imagina 57. E tinha 3 candidatos a prefeito de cada partido. Jundiaí teve em 82 11 candidatos a prefeito. MDB tinha 3, Benassi, Franco Bueno e Valmor Barbosa Martins. Só o MDB. O PDS, à época, tinha Ari Fossen, Pereirinha e Jair Maltoni. O PT tinha Manuel Melato, um médico que era, não lembro o nome dele agora, Angelo Ferrari, e mais um outro metalúrgico. Eram 11 candidatos a prefeito. Então, o que acontece? Eu fui relutar. Na hora eram 3 sublegendas, são 57 candidatos, 19 para cada candidato a prefeito, teoricamente falando. Teoricamente. Quem era o eleito já por antecipação? Valmor, que já tinha sido prefeito nos anos 70. Aliás, trouxe o Médici aqui, 1970. Para passear em Jundiaí. Jundiaí adora trazer umas figuras assim, para passear. O Valmor é o prefeito. O Benassi era o azarão, era deputado estadual, mas não tinha chance, era da Videira aquele tempo, era considerado candidato caipira, tudo, né? E o Franco Bueno era arquiteto, até hoje está vivo ainda. Então, o Franco Bueno foi plantado pelo Benassi para ter votos da burguesia local. Tá. E o Benassi esperava ter voto da periferia, como de fato aconteceu. E o Valmor, classe média, média alta. Foi tudo meio pensado.
E eu fui ouvir os três. Eles me convidaram para conversar, isoladamente, o Valmor primeiro, Franco Bueno depois o Benassi. Eu gostei da fala do Benassi, quase não falou nada. Osvaldo, tudo bem com você? Você quer ser prefeito, deputado, não sei o que lá. Aí eu falei assim, eu gostei desse cara. E essa reunião foi onde hoje o O Russo seu ali, menino camponês então, foi tocado foi pela tocado. fala do Benassi. Aí o que acontece? Essa reunião foi num prédio abandonado da família Traude, onde é hoje o Boa, que foi o antigo Rússia, aqui no centro da cidade, ali, perto do Hospital São Vicente, na esquina ali. Tá? Ali que foi feita essa reunião. Porque o Traude, Mauro Traude, era vice do Benassi. O prédio era da família, estava cheio de aranha e tal. Jaime Martins que coordenou aquilo, foi aberto ali e tal. Eu fui ouvir o Benassi com mais um grupo de candidatos, porque todo mundo queria estar no grupo do Valmor, os candidatos a vereador. Que era o ganhador ali. E me enfiaram como candidato, porque não tinha candidato. Tinha que ter alguém. Aí, na final, o Benassi estava com dificuldade de coordenação, eu virei coordenador lá em 82 da campanha, olha, incrível que pareça, do Benassi, eu e Jaime Martins. E aí, mas antes disso, estava ouvindo os candidatos. Aí o Benassi falou de certa maneira. Eu imito o Benassi, que é meu amigo, eu gosto dele. Mas ele falava assim, não sei o que lá, não, eu quero ter um programa social. Eu falei, esse cara, acho que me encantou. E ele era da lavoura, vinha de caçar, era plantador de uva, tudo. O Como você falou, camponês. me encantou, despertou o camponês aqui. Bom, viramos aí junto e eu tive que ser candidato a vereador. Eu não conhecia nem... Você sabe que uma vez eu estava aqui há 2 anos, 2 anos e pouco, 3 anos, e eu vim para o centro da cidade que eu não conhecia. Porque eu ficava da minha casa nas escolas. Siqueira Moraes é pertinho. Não precisava vir para o centro. Eu perguntei, me perdi. Falei para um senhor assim, como é que eu faço para ir para o Jardim Bonfilhori? Ele falou assim, desce um pouquinho aqui, pega uma rua chamada Engenheiro Monlevade. Eu cheguei na Monlevade, o que eu faço? Peguei a esquerda, fui parar na Ponte São João. Quando eu cheguei na barranca do rio, eu falei, mas não tem rio no Bonfilhori. Eu estou no lugar errado, pô. Aí encontrei uma pessoa, eu falei, mas senhor, eu estou perdido aqui, eu acho, porque moro no Bonfilhori, me disseram que tinha que pegar a Monlevade. Mas a Monlevade, o senhor estava onde? Eu estava na rua do centro, provavelmente da Rosário ou na Barão. Qualquer uma delas, o senhor pega a direita, descendo. O senhor vai sair lá embaixo, na Barandeira do Japi, o cara me deu o mapa direitinho. E pega a Pirapora e vai embora, está na sua casa. Pois aconteceu isso comigo. Você perdeu em Jundiaí com 2 anos. Exatamente. Então, aí, como eu falei, eu vou ser candidato a vereador, aí o Benassi pôs uma condição. Você vai ser, só que você fala em todos os comícios, abre os comícios para mim e não fala que é candidato. Eu não sou candidato, eu não queria nada, para mim está ótimo. E falei em todos os comícios, eu abri os comícios. Com ele estavam Ana Tonelli, Panisa, eu... Tinha mais alguns, porque ninguém queria acompanhar o Benassi, né? Porque o Benassi ia perder, então vão todo mundo no caminhão do Valmor e tal. E eu no caminhãozinho do Benassi. Então acontece isso. Eu falava nos comícios, e para andar na cidade, eu andei com o Benassi sozinho, eu e o Benassi. Me andamos uma cidade inteirinha, porque o Benassi é um jeito de comunidade mesmo. Ele tinha fundado 30 e poucas sociedades amigos de bairro, como deputado estadual. Levava uma capinha em frente à prefeitura lá, para brigar com o Pedro Fávaro, que era o prefeito da época. E aí, eu falei, esse cara é bom mesmo, ele é um cara de comunidade e tal. E ele, então, andou pela cidade inteira, porque a cidade era um barro danado, não tinha asfalto, não tinha nada aí na época. Né? Ele que asfaltou tudo, o Benassi. Então, o que acontece? Teve o na Hortolândia que eu tinha 50, 60 votos. Eu não sabia onde era a Hortolândia direito, porque o Benassi ganhou na Hortolândia, porque a eleição era apurada no bolão. Na noite da apuração, na primeira noite, que meia-noite o juiz interrompe a apuração, o Valmor estava na frente do Benassi, ia ganhar. E o Valmor já passou falando, tá vendo? Falei para vocês, já comemorando. Olha só. Só que eles fizeram uma amostragem. Vamos abrir a primeira urna da Hortolândia. O Benassi tinha quase 200, 100 e não sei quantos votos, 122, 150, e o Valmor tinha 60, 50. O Benassi dobrava a votação na Hortolândia. E eu e Mauro Traude, no dia seguinte, na segunda-feira cedo, saímos, ele era estudante de engenharia em Mogi, estava trancada a matrícula, ele foi reabrir a matrícula, eu fui com ele, ouvindo a rádio difusora, o Tobias falava C70 e 40, C70 e 30, C70 e 4, né? Era assim, não era assim? Era assim. Eu me lembro bem. Só que, num dado momento, a rádio cai, a audiência, e o Valmor na frente, ainda. Quando nós voltamos, ele foi lá, foi rápido na faculdade, abriu a matrícula e tudo.
Quando a gente está chegando aqui em Jundiaí, o Benassi na frente. Não acreditamos. Por quê? Acabou de abrir as urnas da Hortolândia. O Benassi pôs 1.000 e tantos votos à frente do Valmor. Virou. Só que tinha as urnas da Ponte São João do SESI. Ali era Valmor fechado. O Valmor punha 80 votos em cada urna. Então foi de 1.500 para 1.300, 1.400, 1.500. Mas aí fomos contando as urnas. Bom, quando chegou o número de urnas, mesmo que bote 100 votos por urna, não dar. vira. O Benassi ganhou por 544 votos naquela eleição. Então foi um negócio foi assim. o azarão, Nossa, né? exatamente. E o teu debut na política partidária. Entrei para a política partidária aí. Eu lembro bem desse negócio. E o Benassi virou prefeito de Jundiaí pela primeira vez. E foi a eleição que mudou a sua vida, eu acabei ficando, né? Fiquei história. secretário dele 2 anos, depois fui embora de Jundiaí. Você ficou secretário, era cultura, educação, era tudo junto, não era? Educação, cultura, esporte e turismo. E o JC, mais uma vez, no dia que eu tomei posse, porque aquela posse, o Pedro Fávaro vinha de mandato tampão, 6 anos de mandato. O Goberi deu mais 2 anos para eles. E ele entregou o governo dia 1º de fevereiro, não em janeiro, como é hoje. A maior chuva da história que eu vi em Jundiaí foi aquela que é chamada Ponte de Campinas, que eles falam. Que uma hora que eu perguntar, como Ponte de Campinas? Aqui é Campinas? Não. A ponte tem o nome Ponte de Campinas, caiu a ponte. Ficou meio ano interrompido o trânsito por Hortolândia ali. Bom, eu sou convidado para ser secretário de Educação, Cultura, Esporte e Turismo. Tudo junto. Depois, fui acusado, naquela época, de roubar 70 camisetas do Festival de Teatro. Fui processado. Fui absolvido, e não por conta disso propriamente, mas naquela época, até o JJ promoveu uma votação popular, espalhou urnas na cidade para ver quem era o secretário do ano. E eu ganhei como secretário do ano. E aí começaram a falar que eu era candidato a prefeito, etc. Eu nunca falei isso, falavam. E aí começam as intrigas, né? Mas quem me derrubou mesmo bastante foi a Paixão de Cristo, a peça que foi feita aqui no Parque da Uva, que o bispo teria brigado com o bispo teria me excomungado, foi uma trama terrível que fizeram. Mas isso era uma fantasia, uma história criada, ou você brigou com o bispo mesmo? Não. Aí, por conta da história... Só deu uma discutida com o bispo. Eu fui portador de uma frase infeliz em relação ao bispo e estimulado por essa farsa, que veio ser descoberta depois, anos depois. Olha, as artimanhas políticas já estavam ali. É verdade, puxaram meu tapete, literalmente. Aí o que acontece? Como tinha feito a Paixão de Cristo, que era um sucesso, o bispo dizia o seguinte: o bispo está descontente com essa Paixão de Cristo que você está fazendo, que isso é uma coisa maluca, sem sentido, toda essa conversa. E foi feito um sucesso a peça, maravilhoso, e o bispo foi contra, segundo o que falava. E nessa conversa toda, um dia disse, desculpa a expressão, com o saco tão cheio de ouvir essas conversas, que eu falei, olha, tá bom, eu faço um acordo com o bispo, desde que ele faça o carnaval, a Semana Santa no carnaval. Desnecessário. Desnecessário. Mas num desabafo eu falei, eu faço o acordo com o bispo, porque ele queria que eu fizesse a paixão, queria não, falavam que ele tinha dito que eu podia fazer a paixão depois da data. Na outra semana seguinte, a domingo de Páscoa, né? Falei, mas eu faço. Desde que ele faça o carnaval na Semana Santa. Desnecessário. Isso ficou. Aí vai vindo os amadurecimentos políticos também, né? Mas o bispo, mais tarde, quando eu estava no governo, em agosto de 1984, eu inaugurei a escola José Leme do Parado Filho, Jardim Esplanada. Está lá até hoje. Escola nova, eu que fiz a escola. E o Benassi pediu para o bispo abençoar a escola. E eu falei com ele, filho, eu li a sua declaração. Falei, sim, senhor. E esquece, nunca falei nada. Pelo contrário, elogiei você por promover a fé. E eu assisti todas as noites. Mas como o senhor assistiu? Eu ia disfarçado, com a vestimenta que ninguém me reconhecia. O bispo era Dom Roberto Pinarello de Almeida, à época. Tá? E ele, se disfarçado, assistiu a peça. Todos os dias. Foi maravilhosa mesmo. E tem uma passagem interessante. Nessa peça, que os textos a gente gravou.
porque ela andava pelo parque inteiro, para não ter um pico de queda, disso, daquilo, gravou na fita e os personagens dublavam. Inclusive a Santa Ceia, tudo dublado. E o Cassiano da Silva, você conheceu? Não. Não. Era um grande repórter da difusora, a difusora, esportivo. O Cassiano da Silva, vocês conheceram ou não? Não é do tempo de vocês? Não. Conheceram. O Cassiano, ele cobria o evento, gravava tudo lá no dia e voltava correndo porque o programa começava às 10 da noite. Gravava o que podia e ia fazer o programa ao vivo na difusora à noite. Saía do Parque da Uva, ele tinha uma Variant, bege. E tinha um Parque da Uva, tinha uma churrascaria no parque, do Gaúcho lá. E ele chegou e encostou a Variant na parede da festa da Uva. Olha só, colado. Como estacionamento ali. Porque o Parque da Uva não é como é hoje, né? Ele tinha só uma parte de administração, era 2 saletas do lado, meio do lado da festa da churrascaria. E ele encosta a perua. E ele chega para ir embora, tem uma variante colada nele, atrás dele. Ele pergunta para a senhora que estava lá No parque. na administração do parque. Senhora, por favor, eu tenho que sair para levar agora 10 horas da noite, tenho que ir embora fazer meu programa ao vivo. Trabalhar. E eu não consigo tirar minha variante, está com o peru atrás, não tem como dar ré. Ele falou, olha, é verdade. Só que o senhor tem que esperar a ascensão de Cristo. Como esperar a ascensão de Cristo? Porque o personagem que fazia o cara que fazia o Cristo era o dono da caramba. E a chave da perua estava num bolsinho da cueca dele e ele estava na cruz, crucificado. Perdeu o programa. Por conta da ascensão de Cristo. Né? Isso é força maior. Isso foi um caso de força maior. Você vai poder tirar depois da ascensão de Cristo. Quer dizer, teve jeito. Não foi trabalhar, teve que ficar lá, não Jesus crucificado, com a chave no bolso. A gente dá risada porque é de dar risada. Mas a história é maravilhosa. Maravilhosa, mas é fato. Ele não conseguiu tirar a perua. Depois que Cristo voltou, tudo bem. Deu certo. Mas então, para você contar a história. E aí foi a vida tocando. Aí, exonerado em outubro, dia 12 de outubro de 84, e nesse dia, eu recebia na Tratoria Passarim, que existia à época, o título de secretário de ano do seu jornal, JJ. Olha só. Grandes homenagens ali mas na já sua corria passagem. naquele luminoso JC, Carlos secretário, professor Oswaldo. Eu já sabia. Quando eu cheguei lá eu fui receber meu título, não importa se eu não era mais secretário. Quem vai entregar o título para mim? Valmor Barbosa Martins. As ironias não, mas olha da só, cidade de Jundiaí. cochichou no meu ouvido. Você está recebendo o título de secretário do ano, mas você está exonerado, você está sabendo, né? Mas entregou o título é seu. E eu virei amigo do Valmor. Ele tinha problema assim, até ideológico mesmo, que era meio reaça. Era um grande cara, virei amigo dele, um grande amigo meu. Valmor, saudosa memória, eu gostava muito do Valmor, apesar das diferenças políticas. Mas ele cochichou. Você está recebendo o título, mas está exonerado. Olha, O senhor chegou a trabalhar no governo do estado também? Não, aí eu fui para São Paulo, saí daqui em outubro, novembro. Em dezembro, o Paulo Renato manda me chamar para ser assessor político dele. Tá. Ele era secretário de Educação do Montoro, em 84. Aí o que aconteceu? O Montoro teve o Paulo, um secretário inicial, no início, que deixou a secretaria, o Paulo assumiu. Porque o Paulo era da Universidade de Campinas, né? E foi ser secretário de Educação do Montoro. Ele me chama para assessoria, eu permaneço lá. O Benassa tentou me derrubar depois. Ele deu bispo, inclusive, 2 vezes, mas não conseguiu. Eu fiquei lá até começo do governo Quércia, porque depois o Paulo Renato foi eleito reitor da Unicamp, era secretário e foi eleito reitor. Uau. Ele deixa a secretaria e vai para a secretaria o que estava deixando a reitoria, José Aristodemo Pinotti. O Pinotti, que era médico, ele assume a secretaria no lugar do Paulo Renato, que volta para Campinas. Tá. Na reitoria. Quando o Quércia assume, ele indica Chopin Tavares de Lima como secretário de Educação. Eu fiquei com Chopin até a queda dele. Aí veio um outro secretário, fiquei um pouquinho, quando veio Wagner Rossi, eu saí e fui embora. Tá? Então eu voltei para Jundiaí. E aí, em 88, em 86, a gente
Mas é muito sem tempo mesmo. Vamos, quero te Dá ouvir. uma história. Tá tudo no meu livro, vai estar tudo Viu? no meu livro. Tá bom, não Olha, precisa dar spoiler do seu eu não vou livro, dar mas spoiler, não mas precisa dar olha só. spoiler. Mas eu quero Olha saber só, da sua caminhada. obrigado com o Benassi. Ficou obrigado com o Benassi mesmo. Aham. Né? Que deu minha cabeça, tudo. Em 86, o Benassi me chama para uma conversa. Eu não falava com ele. Porque também ele era o prefeito, Aham. que o mandato dele foi de 6 anos. Foi até 88. De 83 a 88, o mandato do Benassi. Golbery que inventou também. Então é o seguinte, o que acontece? Ele me chama, eu rompido, assim, politicamente. Por que ficou rompido mesmo? A Mônica Gropello, você conhece? Conheço. Tenta me entrevistar o tempo todo lá em São Paulo. Que veio o Natal, depois. Porque, na verdade, eu fui quase para a festa de Natal, final de dezembro, depois começou em 83, né? Porque em dezembro, quando eu fui para lá, já era começo de véspera de Natal. A Mônica quer me entrevistar, eu falei, não vou dar entrevista. Ela estava no JJ. Tinha uma coluninha igual da Folha, painel da Folha. Mas aí ela me encheu tanto. Eu falei, eu vou botar o verbo assim no. Eu não sei se é no subjuntivo, futuro subjuntivo, ou alguma coisa parecida. Eu estaria, eu faria tal. Desse jeito. Fiz questão de colocar o verbo nesse tempo e nesse modo. O que ela faz? Ela escreve aquele que caiu para cima e faz a coluninha. O Benassi recorta, põe no envelope e vai lá entregar para o secretário Paulo Renato pedindo minha cabeça. Essas coisas malucas que aconteceram. Mas tudo isso, quando é 86, ele me chama para uma conversa no Videira. Tinha um restaurante deles ainda lá. Tem um posto lá ainda, tem um né? posto agora, tem. Tinha o posto também, era o posto e o restaurante. Aí ele fala, Oswaldo, vamos ser amigo de novo. Vamos reatar e você vai ser candidato a deputado estadual com meu apoio. Você tá louco. Não é meu projeto. Eu não tenho nem projeto, mas esse não é meu projeto. Não, vamos conversar. Por quê? Eu descobri que ele não queria me eleger, não. Era para atrapalhar um candidato que ele tinha brigado, que era o Randolfo Juliano Garcia, que tinha sido amigo dele, fez campanha para ele, para prefeito em 82, eles romperam. E... Aquela turma de 82, ele rompeu com todo mundo, então, com você, com o Randolfo, com o vice, Mauro também? O Mauro pôs no Palácio do Comércio. Isso aí é tradicional, Jundiaí, prefeito romper com vice, podemos falar disso depois. Tá? Então, olha só. Maravilhoso. É um karma dessa cidade romper com o vice. Exatamente. Ele me chama para conversar e falou, eu falei, não quero. Eu falei, não. Aí eu descobri que ele não queria, não era me eleger, era atrapalhar o Randall, que era candidato à reeleição do deputado estadual. Porque a política tem muito isso também, né? Sim. Não é sobre você ganhar, é sobre você atrapalhar alguém para o meu plano se concretizar. Eu falei, mano, então... Aí no final eu falei, tá bom, vai pagar tudo? Vou. Falei assim. Tá bom, eu aceito. E aí se afiliou a partido? Não, no MDB, estava no MDB ainda. Estava no MDB. O tempo era PMDB. Né? Aí eu falei, tá bom. Ele falou, então é o seguinte, isso era quarta-feira santa. Você com seu calendário ali da... Ele fala assim, você vai segunda-feira no Paço. O Paço, neste momento, era no prédio ali quase em frente ao São João Turismo ali. Não lembro agora o nome da família que é proprietária do prédio ali. Cocholândia, aquele prédio grande. Ali tem um banco agora, banco... Ali já é a rua... É o Nivolone ali? Edifício Nivolone. Era lá naquele... O gabinete era no último andar. O senhor apareça lá segunda-feira às 9 horas que eu vou lançar a sua candidatura. Com o apoio do meu secretariado. Falei, beleza. Bom. Falei com uma pessoa amiga, falou, Oswaldo, essas coisas assim, não chega no horário, dá uma atrasadinha. Né? Até para valorizar, né? Chega 9h20. Quando eu cheguei 9h20, uma mesa daqui até aquela parede mais assim, rodeada de secretários, todo mundo ali e tal. E batendo papo, conversando. Eu cheguei, gelou. Tinha uma cadeira vazia só. Do lado da cadeira, você conhece Adonírio José Moreira? Advogado. Sim. Era secretário de Negócios Jurídicos da Prefeitura do Benassi no primeiro governo. E essa cadeira do lado, eu era muito amigo do Adonírio. Vou fazer aqui. Eu sentei, ele falou assim, aquele gelo. Sua candidatura já rodou. O candidato é o Castro Siqueira.
Falei, não é possível. De novo, Benassi? Não, não é possível. Mas o Benassi falava do Palmeiras, menos do negócio. Aí eu falei, não aguentava mais. Falei, olha, dá licença, Benassi. Eu estou igual a viúva porcina, aquela que foi sem ter sido. Eu vou embora. Não, eu vou embora. Eu já sabia que tinha rolado a candidatura e saí. Quando eu estou saindo, eu ouço ele falar para o Ariovaldo Alves, você conheceu? Não. O Ariovaldo, conheci. Que tempo ele era pobre. Ah. Então o que acontece? O Benassi fala assim, olha, eu estou esperando o elevador. E o Benassi fala, aquele foi um frisson, né? Imagino, foi uma guerra. imagino. Ele gerou um frisson, todo mundo de pé, mas o que é isso, o que houve? Todo Fica. mundo já sabia que eu tinha rodado, né? Mas fazendo aquela cena. Farsa, né? Aí, eu ouço ele falar assim, Ariovaldo, você tem que procurar em São Paulo urgentemente o Roger Ferreira para trazer o PSB para nós. O PSB estava clandestino ainda, meio... Estava autorizado, mas já podia ter candidato à filiação. Que ele estava cassado pelo golpe de Estado. Sim. E votou em 85. Tá? Então estava em fase de registro. Né? Eu vi buscar o PSB. Eu não peguei o elevador, sim, por esses 312 escadas. Pensando no O PSB. Zé Maria Arvoni, que coordenou a Paixão de Cristo, meu irmão e mais um, eu tinha uma cara na época também. Vocês vão para São Paulo agora, porque eu conhecia um amigo do Roger. Não tinha celular na época, era Tem só que ir fixo. pessoalmente. Mas aí eu liguei para esse cara e falei, ó, vai chegar um pessoal nosso aí na casa do Roger, hoje ainda, segunda-feira, e você vai lá ajudar a turma. Me faz um favor. Passou o endereço certinho. Os meninos chegaram, menino mesmo, com 20 anos, 19 anos, tinha a turma. Chegaram lá, 11h30 da manhã, meio-dia, o Roger desce de pijama para atender o pessoal. E o pessoal falou, senhor Roger, estamos aqui e tal. A gente queria lançar o PSB Jundiaí e tal. E o Roger precisava de filiar muita gente e abrir diretórios, porque ele foi cassado em 64 e ele queria voltar à Câmara dos Deputados como constituinte, porque em 86 foi a eleição dos constituintes. Sim. Sonhava com isso. Morreu sem realizar o sonho. Eu conto por quê. Aí é o seguinte, eles chegaram lá, aquele tempo era fichinha, dava fichinha cada para filiar. Hoje também ainda é fichinha, depois você passa para o eletrônico, né? Mas você faz no manual, ali no papel. Preenche seus dados. Tudo. Filia o cara. Ele deu um pacotinho de fichinha branca, até hoje eu lembro, era branquinha. Feita no mimeógrafo. Aquele cheirinho de álcool, aquela linha roxa ainda. Partido pobre. Aí o que acontece? Esse pessoal vem para cá. À tarde, chega o mensageiro do prefeito de Jundiaí pedindo o partido. Segundo eu sei, senhor Roger, estou aqui. O Roger conhecia o Benassi. Amando o pedido do prefeito Benassi, ele quer ter o PSB Jundiaí para ajudar o senhor, tal. O Roger era meio distraído mesmo. Ele falou assim, engraçado, meu jovem, eu dei o partido hoje para um grupo de Jundiaí. Mas como assim, senhor Roger? Chegaram uns meninos aqui, pediram o partido, eu não tenho o partido lá, dei o partido para eles. Mas quem são esses? Eu não perguntei nem o nome. Eu imagino a cara do pessoal aqui sem saber quem pegou o partido. Aí o cara, mas não dá para o senhor tirar. Mas, olha, se eu quisesse tirar, eu não tenho como. Eu não sei quem são eles, nem onde eles moram. Eu sei que são do Jundiaí. Mas vamos fazer um pacto. Se dentro de 30, 40 dias não retornarem, eles não fizerem lá uma propaganda no jornal da cidade, na rádio, alguma coisa, eu dou o partido para vocês e caço a diretório deles. Que eles montaram o diretório, eu caço o diretório deles. Não tem problema. Aí o cara falou assim, mas fazer acordo com eles, a gente não sabe também quem é, mas na hora que vocês ficarem sabendo, eu procuro com acordo. Quer dizer, é claro que ficaram sabendo, mas não procuraram com acordo até hoje. Então o PSB veio para Jundiaí assim, quase de bicicleta. Tá? Foi nessa história. E aí começa a história do PSB aqui. A gente tem hoje, é óbvio, né? O partido é um CNPJ, né? CNPJ. Feito por pessoas. Então a gente tem várias questões. Exatamente. As questões ideológicas são postas de lado e hoje surfam numa onda do que está em alta na internet, qual a pauta, né? O partido é um CNPJ, efetivamente. Mas não tem mais os partidos como eu via na infância, que tinha uma coisa mais fisiológica mesmo, de ter um pensamento,
um plano mesmo, né, de atuação política ali. Isso existe ainda dentro Não, de cada partido ou partido se tem a sua. perdeu? Só tem um partido que não é nem de centro, nem de direita, nem de esquerda, que é o do Kassab, o PSD, né? Que ele é de tudo. Esse é o único que não Kassab, tem onde nada. couber Os ali. demais todos são conservadores. Hoje em dia a expressão mais usada, que é babaquice, esquerda e direita, não existe mais. Até porque isso é da coisa francesa lá atrás, com o Sim, rei. sim. Quem sentava à direita, sentava à esquerda. Isso nunca teve nada a ver com ideologia. Então, uma bobagem. Mas, de qualquer forma, hoje se chama progressistas, conservadores e tal, e acaba resvalando. Esquerda, direita, agora tem centro, centrão, centro-direita, ultradireita, uma loucura, né? Então, cada um escolhe o seu figurino e tal. Os partidos em geral, o PSB completa agora 80 anos, né? Então, tem um estatuto-programa, todos têm. Mas cada um coloca ali um pouco de alguma coisa que pode chamar de ideológico. Tá. Quase nada, né? Então, o estatuto nosso é muito antigo, tem que ser reformulado. O Eduardo Campos ia reformular, morreu antes. Porque tem algumas teses que são defendidas que nós não defendemos mais. Ainda está lá no estatuto. Dá uma atualizada tem que ali, atualizar. porque também Sim, o mundo muda, tudo. né? O Então é cenário isso. político muda. Um pouco da história do partido é essa. E aí eu estou no partido faz 40, vai fazer 40 anos, né? Eu não saí mais, porque eu não queria mesmo pertencer a partido. Então, quando entrei no PSB, saí candidato a deputado federal, a cidade não sabe disso, pouca gente sabe. Eu fiz 7 mil votos na época aqui, fui bem votado. Jundiaí tinha 100 mil eleitores, significa 7%. Hoje eu faria 30 mil votos, 28 mil votos. Não, 22 mil votos, que era uma boa votação, né? Mas o Roger Ferreira tinha Bolívio Lamounier, eu como candidato, o Roger. Eu fui o quarto colocado no estado, com 7 mil votos. Faltaram 15 mil na legenda para eleger o Roger, que foi o 7º mais votado do país. 7º ou 8º. Ele fez 80 mil votos e não se elegeu. O sonho dele era votar a Constituinte, não votou. Não votou. A legenda não fez os votos necessários para eleger um deputado. Embora ele foi o 8º mais votado do país. Isso aconteceu. Enfim, e aí ficamos na cidade e tal, e a história roda. Gente, a história estará no livro, porque, né? Grande parte do que eu estou falando aqui vai estar no livro, porque Tem eu vou contar livro. os fatos. Sim, sim. Alguém vai me processar, se ele falar que eu estou faltando com a verdade, ele tem que provar. Ele que lança um livro. Eu vou falar isso porque é a verdade. Eu Sim. estou falando aqui, se eu não falar disso aqui, não sou Não, nenhum é sua maluco, história, né? Isso aí é verdade. O Benassi não pode desmentir o que eu falei da candidatura que ele me convidou. E que botou o Cássio Siqueira, que foi muito bem votado, fez 25 mil votos, mas o Randall se reelegeu. Mesmo assim. Entendeu? Então, são histórias da política. A política é assim mesmo. É duro ser político, não é fácil. Mudou bastante, né? A política, porque a gente teve a redemocratização, aí tem a Constituição, a gente fala muito de democracia, mas de repente eu vejo que um país tão desigual, a gente não pode falar de democracia. O problema é o seguinte, naquela época, por exemplo, quando eu fui preso político, me honrava muito ser preso. Foi uma honra para mim ser preso pela ditadura. Eu só não queria ser tão torturado como fui. Mas ser preso por ela era uma glória, tá? Porque era uma causa. Hoje em dia, a democracia é o menos ruim dos regimes, todo mundo fala isso. Não é o melhor, é o menos ruim. E a democracia, a liberdade que ela gera, o que é positivo, é muito bom, vai esfarelando as causas, na minha avaliação. Você vai perdendo objetos. Então, é essa coisa que está aqui hoje, essa geleia geral, né? A democracia o voto tem consequência, sempre, né? Mas você acaba não tendo causa e vira deputado, vira governador, vira prefeito, né? Isso era mais difícil antigamente. Precisava ter alguma causa para frente, para defender. Hoje não. E a democracia que permite que você fale tudo, enfim, mas ela tem, na minha avaliação, esse pequeno defeito. Ela torna areia aquilo que era para ser pedra. Torna rarefeito, as ideias ficam muito dissolvidas, né? Então isso desqualifica a ação política. E, por conseguinte, desclassifica o que eles chamam de classe, que não é classe, políticos, desclassifica os políticos, né?
que acabam sem nenhuma formação política. Então, Não tem formação. Isso é uma grande questão, né? Se a gente for pensar em políticas públicas e colocar uma lupa sobre o município também, a gente vê uma ascensão de pessoas cada vez menos preparadas para ocuparem cargos políticos. Eu estou falando cargos eletivos, fora a galera que é nomeada, que não tem condição nenhuma de trabalhar no serviço público, porque não tem às vezes, conhecimento, competência técnica para exercer uma função de servir ao público, né? Que é isso que o servidor deveria fazer. E a polarização facilitou esse caminhão de eleitos sem nenhuma qualidade. Sim. Dos dois lados. Sim, sim. Dos dois lados. Então, um caminhão de votos que elege um monte de deputados, senadores de um lado, um caminhão de votos que elege um outro monte de senadores e deputados de outro lado. Então, esse é um dos problemas. É da democracia, faz parte, mas ela desqualifica o processo, ela desmotiva o eleitor. Você vê aqui em Jundiaí, por exemplo, o prefeito eleito teve 37% dos votos. 63% não votaram no atual prefeito. Por abstenção, nulos e branco, etc, etc. Se for do ponto de vista da representação, eu pergunto, esses eleitos representam a comunidade? Sim. Se for considerar o eleitorado e o percentual, porque para ir para o segundo lugar no primeiro turno, tem que ter 50% mais um, pelo menos 50%. Agora, no segundo, com 37%, a pessoa está eleita. Não estou desqualificando o prefeito, nada disso. A gente está falando de matemática política. Mas, em geral, aqui. é estatística. Estatística, isso. 37% elegeu o atual prefeito de Jundiaí. 63% não votaram nele por várias razões. Sim. Então... Ou não votaram, ou não votaram nele. Votar, ele teve o voto de 37%, não chega a 37%, 36,87%, 36%. Então, vamos arredondar 37%. Então, esse é o produto dessa democracia que a gente vive nesse formato, né? Agora, a democracia é a coisa melhor que existe. Quando eu falo que é o menos ruim dos sistemas, verdadeiro. Mas a democracia é um bem que não pode ser tocado. Você tem que defendê-la diuturnamente, ainda mais num país como o nosso hoje, está vivendo, e o mundo trumpiano, né? Porque o trumpiano é demais. Trump, ele esquartejou o mundo, ele enterrou, botou no lixo a democracia americana e está fazendo o que está fazendo com o mundo, né? O mundo está atônito. É uma hipertrofia, uma mensagem totalmente... entropiada, não tem mensagem mais. Não e ele vai conseguir fazer com os Estados Unidos, que é a queda de um império, né? Porque exatamente. Eu acho que ele não entende lugar... isso. Você tem cérebro, mas não sei que tem algum problema está acontecendo lá. Ele não entende que isso é o fim do império. Porque impérios, não só o americano, a China já caiu 5 vezes. Sim. Foi 5 vezes império do mundo. Como o nome diz, imperou por um período. Os Estados Unidos está em decadência. Sim. Ele botou na posse para falar um metalúrgico. Metalúrgico? O que é isso? Se fosse um cara de IA, né? Sim. Metalúrgico nos Estados Unidos é função que acabou. Quem está montando hoje são os robôs. Ou a China. E as peças vêm da China, do Canadá e do México, principalmente do México. E até do Brasil. Não vai ter recuperação de indústria nos Estados Unidos. Não tem mais isso. Ele está fora. Ele não entendeu o que está acontecendo no mundo. Então, recuperar, trazer de volta as empresas. Que empresa americana? Não tem mais empresa americana. Ele já está louco da cabeça. Não, e ainda que tiver, são empresas que dependem de outras indústrias. Na Índia. Exato. Então, o cara botou o dinheiro lá, mas não vai tirar da Índia e da China. Mas não vai, né? Então, agora terra rara, chip, troca, tudo maluquice. Então, é um cara que rasgou a Constituição americana. Ele é um sujeito desqualificado, assim, do ponto de vista, na minha opinião, né? E que está produzindo desserviço para a humanidade, para o mundo. É um desserviço. Agora, eu vou lembrar que os Estados Unidos, agora eu escrevo, vai um artiguinho meu, artiguinho é simpático, carinhoso, para o JJ, todo terceiro domingo. Esse que vai agora, eu estou falando... Colunista do Jornal de Jundiaí. No domingo. Nesse domingo agora, eu não pude trocar o artigo, eu estou falando de IA, comparando China e Estados Unidos, quem vai vencer a batalha e tal, dando minha opinião ali. E o que acontece? Esse artigo, que eu vou falar um pouquinho dele aqui, está escrito, já corrigido, que vai ser em setembro. Vou colocá-lo no JJ. Os Estados Unidos, desde 1789, já praticaram 187 golpes. 227 anos. Invasão militar, desembarque de tropa, anexação de território, apoio a ditaduras, golpe de Estado, um monte...
A cada 1 ano e 2 meses eles dão um golpe, ou invadem um país, ou desembarcam tropas. E tem 19 bases no mundo americana. Não, e eles criam esse contexto Então, também para que tenha o essa título guerra, vai ser assim, né? o que me espanta é o espanto das pessoas. Sim. Por que você está espantado? Se há 227 anos os Estados Unidos fazem isso no mundo inteiro o tempo todo. Inclusive, gente, os brasileiros que leem sua própria história sabem da influência norte-americana. Eu cito especialmente no artigo o golpe da América do Sul. Da América do Sul. Brasil, Chile e Argentina. Sim. E assim, ordem. foram violentíssimos. São 127, são 187 atos, todos de militares. Razão, defesa dos interesses americanos. Sim. É sempre a razão. Tá? Invade o Iraque, a pretexto de armas químicas, que foi uma farsa. Nunca acharam as armas químicas. Mas perderam a guerra no Vietnã, né? Mas, então, não tem que estar assustado. Isso aí é os Estados Unidos, porque é a cabeça deles, que eles são imperadores. E o Marco Rubio disse, textualmente, a América Latina é o nosso quintal. Eles estão com essa fala da Guerra Fria ainda. Eles estão achando que estão voltando lá para Moscou, né? Para a União Soviética. Khrushchev, exatamente. Então, nessa fase, nesse tempo, eles recuaram no tempo. Então, é muito triste isso que está acontecendo, na minha avaliação, né? Sim, e isso ecoa, né? Porque é óbvio que a gente tem um empresariado, que isso ressoa, né? Economicamente no mundo, tem também as questões ligadas ao BRICS, que também é uma ameaça a essa hegemonia do dólar nas negociações. O dono da Chili Beans agora, ele deu uma entrevista dizendo que não vai mais negociar em dólar os óculos da Chili Beans com a China. Moeda local, né? Moeda local, Eu vi a enfim. entrevista dele. A gente não sabe muito como vai ficar o sistema econômico. Não, vai mudar, não tem como segurar isso. Não tem como segurar. Sempre pode despejar. Agora, o Pix. Sim. Ele está preocupado com o Pix, está preocupado com os cartões de crédito Com a americanos, Visa, que Credit não tem mais Card. função no Brasil. Sim. Porque cartão de débito acabou, né? Sim. E crédito ainda pode prevalecer. Mas agora o Pix também vai abrir para débito, né? Vai. Para débito não, para crédito. Para crédito. Então, acho que já tem. Já está experimentando já. E tal, então né? é o seguinte, a briga é porque Mastercard, etc, perderam 70% dos seus cartões. Não, eles estavam tentando implementar o grupo Meta, né? Aquele pagamento via WhatsApp. Isso, mas o cara também. tem que pagar para a manutenção do cartão. Exato. O Pix é gratuito. E não é só o que pede financeiramente, é perder acesso a dados, Exatamente. né? Porque também hoje dados valem mais do que ouro, né? Exatamente. A gente viu aí. Você tem uma conta bancária, acabou, pronto. Sim. Vai lá, abre a conta. Bancarizou o sistema, inclusive. Total. Né? Então, tudo isso está em discussão e tudo pelo poder. Sim. O Trump não está fazendo isso só porque ele é maluco, não. Atrás dessa maluquice tem os interesses. O interesse do poder americano. É que o parecer maluco ajuda a fazer a cortina de fumaça então, para as coisas polarizado, que que o mundo está meio polarizado mesmo, não é só aqui entre nós, não. O mundo está meio assim. Então, essa cascata, essa bravata, a narrativa funciona. Nós estamos na fase das chamadas narrativas. Tem umas que colam, outras que não colam, né? E são sinais do tempo também, né? Se você pega momentos históricos, na história do mundo, você vê essa polarização acontecendo em diversos momentos, certeza, né? Se você pegar pré-Segunda Guerra Mundial, o Holocausto não aconteceu só durante a guerra, teve um trabalho anos anteriores, né? De cultura, de ódio, né? As coisas são construídas antes do que a gente consegue enxergar, né? E a gente está vivendo esse momento polarizado, e um novo mundo se reconfigurando, onde talvez a gente não tenha mais os impérios, mas tenham blocos, né? Grandes blocos ali de países superpoderosos conversando essa globalização financeira do mundo, né? Pensando neste momento, inteligência artificial, nesses momentos políticos, e voltando um pouquinho para a educação, o senhor acha que a gente está educando para isso que está por vir? Porque a educação é sempre olhando, ou ela está atrasada relativa ao momento presente, ou é correndo atrás deste atraso, né? Nós estamos formando pessoas para viver neste próximo século, ou nessa nova configuração? Aí tem várias questões, né? Essa pergunta é complexa. Porque é o seguinte, no caso brasileiro, a opção que nós fizemos até agora, nós somos consumidores em relação à tecnologia. Pouca coisa produzimos. Então, a gente é um grande consumidor. Tanto é que o Brasil é o segundo país do mundo que tem celulares, né? Sim. Tá? Então, nós somos consumidores. Esse é um problema. O segundo
é que, por conta da tecnologia, nós temos... Agora, a grande pergunta é, qual seria a profissão do futuro? O Bill Gates, que toda semana cria 5 e depois diz que não é mais, tem acompanhado Já ele. passou. Uma semana ele não é mais isso, vai ser outra coisa. Então, a cada semana ele cria 5 do futuro e destrói 15 ou 20 do presente, né? Quem acompanhar o Bill Gates vai confirmar o que eu estou falando. Mas isso é uma coisa séria. Quer dizer, nós vamos ter a robotização, porque a mão de obra, cada vez mais, ela está sendo qualificada. Sim. E para qualificar a mão de obra, você tem que estudar. Primeiro ponto. Tem que fazer esse investimento. Tem que fazer investimento. Mesmo com a qualificação, a robotização é uma realidade. Vamos tomar exemplo como o Brasil. São Bernardo do Campo, Volkswagen. Tem hoje entre 8 e 12 mil funcionários. Segundo os céus da Volkswagen brasileira, tocaria com 800. Por que eles não demitem 10 mil? Haverá queima da fábrica. Vão queimar a fábrica dele. O que a Volkswagen optou? Ela está no país há muitos anos, quase um século, quase, né? Então, não sei quantos anos, mas é muito tempo. Você se aposenta na Volkswagen, no seu lugar entra um robozinho. Tá. Ele não contrata mais ninguém. Então, para evitar o confronto com os sindicatos e os trabalhadores, eles fizeram a opção, vamos pagar, gastar uma grana enorme, mas o cara se aposenta, a gente não repõe. Troca por um robô. Isso já faz 4, 5 anos. Então, parte dessa mão de obra vai passar para robôs, que é montagem de automóvel, né? E acabou. Eles vão tocar a fábrica com 800 pessoas. Tem 12 mil. Hoje já teve 30 mil. Né? A mesma fábrica. Então, você vê. Mas a educação brasileira, primeiro, não cumpre metas. Se você pegar o plano do Brasil, ele não foi concluído, nenhuma meta foi concluída. Agora mesmo você viu, 50%, 60% sem creche. Sim. Era para até 2025... A creche é uma questão... Então, era para ter colocado 100%. O plano que acabou, não temos plano no momento, porque ele venceu ano passado, foi prorrogado, já venceu a prorrogação, e agora está parado no Congresso mais 20 metas, que agora mudaram o nome. Não é mais meta, tem um nome que eu não lembro agora. Eu até estudei essas novas metas, então não teve uma meta cumprida 100%. Ora, isso é sério? Não é. Então, forma mal, evasão, porque o cara evade a escola não é porque ele quer evadir. A escola para ele não serve mais. Ele começa a analisar. Isso aqui serve para quê? Não me dá uma profissão? E tem uma juventude falando que... Os neném são 18% do Brasil. Não, e tem uma juventude falando que ninguém precisa mais de ensino universitário. Entre 17 e 25 anos, está na folha de ontem, 18% são neném. Nem faz, nem estuda, nem trabalha. Tá? Então é muita gente. É um contingente gigantesco. Então, a educação tem que ser requalificada. Não há formação continuada de professores. E, por conseguinte, você desatualiza muito. O emprego de tecnologias do Brasil não acontece, e se acontece, acontece errado. Esse é o problema. Né? Então, você despeja a tecnologia para quê? Qual é o objeto? Você despejar a tecnologia na escola. Qual é o seu projeto de educação brasileira? Então, tudo isso... Porque não tem um plano, acaba sendo para vender mais um negócio... Você pode ter uma escola boa, municipal, estadual, pode, eventualmente, depende do diretor, dos professores, mas não há um projeto que... Um projeto capaz nacional. De qualificar. Não há, qualificar. Então, é muito difícil, perde qualidade constantemente, um estado ou outro fica num ponto acima da média, da curva, mas aí é muito mais por insistência pessoal de um grupo, de um secretário de Estado, enfim. A educação ainda acaba sendo o gargalo das políticas públicas ruim, brasileiras. Não há solução. Sem educação de qualidade, porque você, no Brasil, no governo Fernando Henrique Cardoso, quase que o acesso foi conquistado. 98% das pessoas tinham vaga nas escolas públicas. Precisaria ter, na sequência, amplificar a qualidade. Porque naquela época que eu falei da escola normal, não tinha... A escola pública era a melhor que existia. Sim. A privada era chamado pagou, passou. Era PP. Hoje em dia, tem muita escola privada que não é boa,
Tem várias que são boas, tem muita escola estadual, municipal boas, e uma boa parte também não é boa. Mas, de qualquer forma, para o imaginário popular hoje, a escola boa é a particular, Sim, que sim. não necessariamente corresponde à verdade, na minha avaliação. Como secretário que fui. Educação por continua 14 sendo anos. conteudista, É isso, né? né? Então, sem criatividade, sem inovação. Sim. Mas, de qualquer forma, na cabeça das pessoas ficou tem essa cristalizado percepção. nos últimos 30, 40 anos, lá para cá, que isso mudou. Até os anos 60, 70, ainda era assim, a escola pública é a melhor, mas não tinha vaga. O governo socializa o acesso, mas não a Mas qualidade. não garante a qualidade. Então, fica difícil. E qualidade, tanto quanto o acesso, investimento. O nosso recurso destinado à educação é, do ponto de vista paritário, um dos maiores do mundo. Sim. O mundo civilizado aplica entre 6% a 8% do PIB nacional à educação. Nós aplicamos 6%. Então, não é falta Não. de dinheiro. Recurso existe. Não é falta Mal de alocado, recurso. sem resultado, não tem acompanhamento, não tem fiscalização, não tem nada. E não tem uma Então, continuidade, não tem. né? Então, de porque o Brasil planejamento. não tem política de Estado. Sim, tem É política de governo. Quando você não tem política de Estado, não vai virar nação. Isso é um engano. É imaginar o impossível. Então você pega, quando você assume um lugar de um outro governante, você fica 2 anos falando que ele estourou o caixa, Sim. aí você não faz nada porque estourou o caixa. E você não termina as obras porque não tinha dinheiro de caixa. Então, enquanto não tiver política de Estado, não seremos uma nação. Perfeito. E muitas vezes o político faz política em nome do Estado, que é uma mentira, uma farsa, né? Porque ele se serve desse Estado, ele político, é diferente. Então vamos separar, deixar bem claro aqui nessa entrevista. Enquanto não tivermos política de Estado, não seremos uma nação. Não adianta falar para a população, é mentira, não é nação. E aí, como a gente estava falando aqui um pouquinho antes, as eleições agora elas não acabam, né? Antes acontecia de 2 em 2 anos, agora a gente vive em constante campanha, até pelas questões de redes sociais, né? Movimentou muito o cenário político, o advento da internet, o acesso dos políticos às redes sociais. E agora fica mais difícil a gente ter continuidade Olha só. em planejamento. Estava bem recentemente sendo discutida a questão da queda da reeleição, unificação de eleições. Tudo no mesmo ano, no mesmo dia. De presidente a vereador. Vereador. Ontem, no Canal Livre, eu ouço o Kassab. Porque esses dirigentes partidários, às vezes, subestimam a população. Ele é contra por quê? Porque você imagina se a eleição for num dia só, toda a eleição de presidente, vai eleger de um lado só, todo mundo de um lado. Eu falei, quer dizer, o cara subestima, Sim. como se o voto não é vinculado. Quando foi vinculado não deu certo, né? Isso já caiu nos anos 80, já foi. Vinculado, eu tinha objetivos. Aham. A vinculação não era por acaso, mas não deu. Foi um cálculo errado, né? A estratégia não funcionou. Muito bem. E o Kassab está subestimando a gente. Não, porque eu votei em você para presidente, tem que votar no seu vereador. Por quê? No seu partido? Não necessariamente. Isso não acontece. Isso não acontece, As isso é uma pesquisas bobagem. mostram que não tem mais essa coisa do partido, não mas tem. a pessoa. É personal, agora o voto é ele- personalizado. Então o Kassab me sai com essa, por isso que ele é contra a unificação das eleições. que O seria, argumento do cara. seria mais econômico, Não, né? Tem tudo, toda uma questão. Tudo. O argumento do Kassab. Ô, Kassab, por favor, né? Não me engana que eu não Tá gosto, né? louco. Não me engana que eu não gosto. Não faz isso. Você sempre, o senhor sempre esteve ligado à política municipal, é um articulador político, uma das maiores figuras de articulação política no município. Continua firme e forte nesse Então, lugar. veja bem, não é. Isso aí é a bondade das pessoas. Porque, na verdade, Jundiaí deve ter muita gente melhor que eu na articulação. Ô, professor Oswaldo, não, tem bênçãos que precisam ser tomadas aqui nesse município. Não me engana que eu não gosto. Não vem dar uma de Kassab pra cima de mim, não. Não é isso. Não. Eu vou falar o seguinte. Na verdade, o que acontece? Até por osmose você aprende, você sabe disso. O que acontece? Eu que não queria fazer política partidária, entrei em 82. De lá não saí mais. Sim. A eleição do ano passado
Foi a 22ª que eu participei de Jundiaí. Porque eu nunca tinha participado em campanha eleitoral fora de Jundiaí. É só aqui. O que eu aprendi foi aqui. 22 eleições. Claro que você aprende, né? Claro. E perdi, ganhei. Eu fiz as contas que 13 a 12, não é 10, 22, 13 a 11, ou 13 a 10, 12 a 10, 12 a 10 eu Tá acho. com placar aí, tá com placar. Mas tem acho que uma de vantagem positiva, uma ou duas. Porque a eleição, ninguém ganha eleição assim, né? A eleição não é assim. Você põe a mão, você ganha, não é assim. Para ganhar uma eleição, você é bom articulador político. Tá bom, você acha isso? Tá. E por que eu perdi? Tem a ver com candidato, recursos, o momento político, a circunstância, uma série de coisas. Então, é claro que quando você tem todo o time ajustado, o candidato é um candidato bom, há recursos suficientes, o grupo de candidatos a vereador é muito bom, tudo isso, uma boa coordenação pode fazer um cara vitorioso, mesmo que não seja o favorito antecipadamente. Tá? Isso é fato. Disso eu participei, eu aprendi. Então, nesse caso... Foi a sua primeira lição, né? Mas é que as pessoas acham que não, mas eu sou um democrata por excelência. Tem muita gente que acha que eu sou autoritário, né? Esse cara é autoritário. Não, não é. Então, o que acontece? Eu estou naquele escritório faz 30 e pouco, 40 anos, né? Desde que eu vim para cá. Ali recebo todas as correntes políticas. Todas. Vão conversar comigo. Por ali já passaram vários eleitos prefeitos, etc, etc. Ajudei alguns, outros fui contra. Ganhei, perdi, ganhamos, perdemos. Então, por isso que eu tenho essa fala que eles falam aí, que não é necessariamente verdadeira, é que eu sou um cara aberto ao diálogo. Isso eu sou. Então, vai lá. É um partido que eu não gosto, detesto, mas é para conversar sobre política, eu adoro. Então, 8 horas da manhã, esteja aqui comigo, a gente vai ter um papo. Ou vou em tal lugar, não tem problema nenhum, vou também. Então, na verdade, eu, vamos dizer assim, sou um dos caras que, por ter participado ativamente da política local nos últimos 40 e poucos anos, e por ter aprendido a fazer, posso estar em vantagem sobre algumas pessoas que são mais novatas e não têm a experiência que eu adquiri. Então, essa fala que eu sou isso, aquilo... vamos amenizar um pouquinho e falar assim, o professor Oswaldo é um cara que entende um pouco de política. Mas tem uma visão holística ali, que não é só do saber, né, do observar, mas é também de saber como articular. Eu sei, as coisas são o todo que já funciona, são as partes do todo. Exato. Que a visão holística trata disso, né? Então eu acho o seguinte, que um pouco de holística funciona. Funciona. Holística, bom senso... E só para, antes da gente encerrar aqui, porque senão, gente, a família vai achar que eu estou deixando a pessoa aqui em cativeiro, mas não é, porque eu estava muito querendo essa conversa. O senhor também foi o criador da TVE. Passou pela Rádio Difusora, falou que teve programa ali na década de 90, na Rádio Difusora, porque na política a comunicação é um dos grandes pilares, né, da política. E aí, em 96, criou a TVE. Em Jundiaí. Exatamente. Foi o pai da criança. A TVE é o seguinte, para ser rápido, eu estava pensando nela há alguns anos, né? Porque ela foi inaugurada dia 15 de dezembro de 1996. A transmissão ao vivo, a primeira transmissão dela foi no dia 13, na inauguração do Politeama. Na reinauguração, né? Quando foi feita ao vivo a transmissão, olha que loucura. Que lindo. E ela foi inaugurada com a presença do bispo Dom Roberto Pinarello. Sem a Paixão de Cristo, nesse caso. No dia 15 de dezembro de 1996. E como é que foi? Como é que eu cheguei na TV? Eu falei com o secretário de Finanças na época, ele falou assim, olha, uma televisão você vai gastar aí 4 a 5 milhões para montar. Porque ainda a televisão era muito forte, né? Muito caro, tudo Sony, muito caro. Etc. Mas não ficou nisso. Aí abriu a possibilidade de ter TV universitária, comunitária, municipal, TV educativa, e tem mais uma quarta que eu não lembro qual, da universidade, parece, né? Bom, Jundiaí já tinha TV comunitária, os caras começaram. Eu chamei o Mário Luiz, que foi âncora do jornal da TV, Mário Luiz. Falei, Mário, vê para mim essa história de TV a cabo. Ele vem. Olha, eu pesquisei tudo,
Acho que gastam 100 mil reais. Eu falei, não, é possível, 100 reais não pode ser. O cara falou... Estamos falando de 40 milhões. milhões, 100 mil reais, de fato. Gastamos 100 mil reais na época, nem 100 mil. Botamos no ar a TV, você lembrou bem a data, reinauguração no Puritiama, ao vivo. Depois ela ficou ali na Senador Fonseca algum tempo, no Complexo Argos. Comecei a montar o complexo com o EJA, já estava lá, centro de línguas, primeiro centro de capacitação, formação, depois... O EJA... EJA já estava, o EJA foi o primeiro, começou no primeiro governo, segundo governo Benassi. Depois no Miguel Haddad é que veio o resto. Centro de capacitação, formação, centro de línguas, que tinha centro de exposição Cecília Meirelles, que virou Escola Técnica Federal, onde está a biblioteca era o auditório, o conjunto João Guimarães Rosa, onde fizemos as educáticas à época, 3 educáticas. Você imagina hoje, fazendo 25 educáticas, como é que seria aquilo? Né? Parou, ficou nas 3. Depois, centro de língua, eu já falei, e a TV Educativa, que foi também para o complexo, lá no Complexo Argos. Está lá o complexo até hoje, funcionando. Sim. Problema aqui, problema ali. Tinha um centro de informática que eles também acabaram. A área de eventos Mário Lago também acabou. Mas tá bem, o complexo está... Ele funciona, né? Tem a biblioteca, Nelson Fuchs ali. Eu fui homenageado dia 28 de agosto, de julho, os 25 anos do Centro de Línguas, né? Que eu fui criador, né? Recebi uma homenagem lá que me honra muito. Eu gostei, uma festa bonita, tudo. Foi no auditório Elis Regina lá, no Centro de Formação. Aliás, homenagem que não falta. O senhor também recebeu homenagem da Câmara Municipal. Eu fui homenageado. Né? Eu sou cidadão jundiaense. Cidadão jundiaense. E decreto legislativo 624/97, dia 26 de novembro de 97, recebi o título. E eu disse lá, porque eu nunca tinha falado isso em público, a primeira vez foi agora, ninguém sabia. E ainda falei assim para o vereador que estava na minha frente lá, e eu mereço, ô vereador, porque tem alguns que ganham o título e não merecem. Aí deram risada, acharam graça. Mas eu mereci mesmo, eu acho que eu mereci, sem modéstia. Aí você pode o quê? Qual a previsão do lançamento do livro e esse processo de revisitar tantas memórias também? Então, você falou que já está o quê? 90%, 80%, 70%? Eu parei porque eu entrei agora numa fase de escrever política. Tá. Eu estou com 70, 80 textos, que não sei como é que vai ser isso, talvez vai ser uma coletânea mais tarde, fora do livro. Então eu quero ver se daqui mais uns 20 ou 30 dias eu retome o livro, que já está com 70% já pronto, porque ele quer fazer um e-book. E, na verdade, eu tenho 80 poemas, eu sou poeta. E esses poemas vão fazer parte do livro. A arte sempre fez parte da tua vida, né? Teatro, poesia. Escrevo sobre isso. Então, tem várias fases. Tem um poema que é uma fase amorosa, que eu tinha uma namorada, aquela coisa toda. Então, você faz poema mais assim, voltado para o amor, né? E tem poemas que eu lembro da ditadura militar, eles são mais duros, mais, assim, bem incisivos, né? E tem uns mais misturados. Nem uma coisa nem outra, mas são mais de 70 poemas que comecei a escrever isso nos anos 80 ainda. E tem tudo guardado? Tem, 100% guardado. Vamos publicar tudo isso. Vai ser publicado, sim. Porque aqui a gente, né, trabalha com produção cultural, a gente quer livro, a gente quer documentário, a gente quer reality show, quer exposição fotográfica, tudo, né? Todas as obras. Estou fazendo isso agora, estou escrevendo isso e... Né? Até dezembro sai esse livro? Não, eu acho que vai ficar pronto no sentido, aí eu vou ver quem vai editar, rever tudo. pautar isso tudo, entendeu? Mas eu acho que vai ser interessante. Porque parte a gente deu spoiler aqui, né? Algumas coisas que eu falei vão estar no livro e eu decidi não fazer ficção. Conta essa história. É um livro que vai ser meio autobiográfico, só meio auto, não é biográfico, e ele vai dar o nome aos personagens. Então, André Benassi é André Benassi. Adonir José Moreira, Adonir José Moreira. Então, se o cara achar que foi atingido, não tem por que atingir a honra de ninguém. Claro. Mas vou contar mais essa história. Por exemplo, que fui sacaneado, fala a verdade, quando na prefeitura. Sim. Era candidato até domingo de Páscoa, na segunda-feira não era mais. Foi o bispo, com certeza, perseguição do bispo. Então isso é verdade, não dá. O cara pode, você não devia ter falado isso, aberto para o público. Bom, isso é outra coisa. Agora, você falou isso, fez isso comigo ou não fez? Eu fiz. Então, pronto. É assim que vai ser. E uma das coisas, eu acho super importante essas obras, porque elas também registram um momento histórico da cidade. Que vai ser o bastidores da política local. Exato. Eu vou fazer isso. Eu acho super importante. Porque quem imagina
que a vida pública, as pessoas acham que é uma maravilha, chega de terra, olha que maravilha, o cara aí e tal. Para encerrar, um prefeito me chamou um dia e falou assim, porra, você saindo demais do jornal, pô. Mas você me dá educação, cultura e esportes, 3 secretarias dia, grandes. Né? Você tem ação todo dia. Teve um dia que eu saí 7 vezes nas 7 páginas do JC. Tá? E aí, eu falei assim, pode ser. Eu procurei o Pedro Paulo numa festa que tinha um leilão de quadros para o Glendack, lá no Jardim Merci, perto da 14 de dezembro lá. Eu falei, posso falar com você? Eu falei, ô Pedro Paulo, me tira um pouco do jornal, tá? Eu falei, professor, tira. Eu tô nesse negócio há 30 anos, o político só procura botar no jornal, ele, o político. Você está pedindo para sair do jornal. Porque você não sabe dos apertos que eu passo. Né? É melhor não mexer, porque não há nada sob o sol que não seja pode vaidade. Falar das 7 ações, mas não precisa pôr 7 fotos. É um exagero. Né? Olha, e eu queria também convidar você que está aí, ou pela Rádio Difusora, pelo YouTube, pelo Spotify, de seguir o professor Oswaldo no TikTok. Estou aqui com o TikTok do senhor. Então, além do jornal... Sobe 2 vídeos por semana. Esse vídeo eu estou falando, inclusive, da questão do Trump dos Estados Unidos, o último. Mas eu falo sobre todos os assuntos. Aí tem um que chega a 500 e pouco, outro chega a 100, 180, 140. Eu acho maravilhoso. Esse aí subiu ontem à tarde, esse último aqui. Esse aqui, né? E eu acho maravilhoso... porque é uma prestação de serviço. Exato, com o conhecimento, com a bagagem... Fala, você não faz dancinha? Fazer dancinha fica demais para mim, né? A política já fez esse homem dançar demais, gente, a cada baile. Não, sofri espinhos também terríveis, que uma hora eu posso falar deles. Falei do primeiro, do roubo das camisetas. Né? Entendeu? Então, mas eu sofri 9 processos pesados. Muitos pesados. Falo deles todos no livro. E faz parte da vida pública. Eu acho que quem passa pela vida pública não tem um processo, passou pela vida pública errado. Um eu vou contar aqui para encerrar. Agora eu vou encerrar. Quando eu fiz o Parque da Uva Novo, naquele 2 anos, somando um ano mais, o Parque da Uva foi entregue na Festa da Uva de 2004. Porque o senhor ficou um tempão com o Miguel, né? Com o Miguel... 8 anos 8 anos seguidos. 2 mandatos. Eu fui secretário 14 anos. Muita coisa. São 3. Benassi, 2. Fiquei 6 com Benassi e 8 com Miguel. 14 anos. E eu estava falando mesmo? Do parque, na inauguração do Parque da Uva. Naquele ano, entre reformas e ampliações, foram 45 obras. Entre 2003 e 2004. Só que eu mudei a nomenclatura. Eu comecei a chamar... Eu fiz 14 ginásios cobertos. Lá para cá, de 2004 para cá, fizeram 1. 14 ginásios cobertos. E eu chamei a tudo isso de complexo educacional, cultural e esportivo. Você pode fazer tudo nesse aparelho público. Tudo. Educação, cultura e esporte. Somente esporte e cultura. Muito bem. E o Parque da Uva é chamado de complexo educacional, cultural e esportivo Antônio Carbonari. O minerador Antônio Carbonari. E no folder que foi feito, estava escrito 45 obras. Só que no caso do Parque da Uva, que aí era reforma de escola, etc, etc, creche, todas as escolas, todo tipo de escola, e o complexo tinha o complexo do Parque da Uva, que eu chamei de complexo esportivo, cultural e educacional. E fiz salão de exposição de arte, tudo que virou sede do fundo, né? Terrível aquilo. E assim por diante. Contando tudo, dão 48 itens. Mas eu botei 45 obras, porque no Parque da Uva ninguém ia achar que aquilo são 3 obras. Sim. Tem 3 oportunidades de fazer as coisas lá dentro. Mas a obra é uma só, Parque da Uva. O promotor, à época, abriu um processo contra mim por causa de 45 obras. Eu falei, mas por quê, promotor? Porque 45 é o número do Miguel Haddad, do Cano. Felizmente foi arquivado isso aí, mas a custa de advogado, custa tudo, desgaste. Você percebe? Então, é perseguição. É quase um assédio processual aquilo, né? Assédio. É um assédio. Naquele tempo não falava, não tinha assédio, a palavra não estava em uso, hoje está muito usada. Então, é umas coisas dessas que você fala, poxa, eu entrego 45 obras para uma cidade e sou processado por causa de ter posto 45 obras. Eu nunca, sinceramente, pode falar sinceramente, olhando para você, eu nunca pensei nisso. Até poderia ser uma estratégia, né? Claro. Porque o número é 45 mesmo.
Fala pro promotor, que boa ideia. Então, a ideia foi boa. Boa ideia Eu do nunca senhor. pensei nela, mas ela é boa. E, assim, agora salva um processo por causa disso. É um negócio doido, né? Está entre os 9, né? Tá entre os 9. Mas os outros você vai ter que esperar este livro pra com saber. a história aí do professor Exatamente. Oswaldo José Fernandes. vai ser finalmente publicado e a população inteira vai conhecer essa história. Vai, porque não tem nada Eu assim acho- de extraordinário, mas é até. Mas faz parte da história de todo cidadão Se jundiaiense. eu contar essa, mas eu vou ficar aqui, que horas são? Já são 6 da tarde. Não, tá cedo ainda. Essa agora eu prometo para você. Em 83, logo no comecinho que eu era secretário de Educação, eu tinha chegado de Guaraçaí há pouco tempo, e minha irmã fez 15 anos, naquele tempo tinha baile de debutante, lembra Sim, disso? sim. E eu tive que fazer um terno branco de linho 120 inglês, Uau. que era o Chiquérrimo. alfaiate que fazia naquela época, não tinha pronto. Isso lá em Guaraçaí. Eu fiz esse terno lá para dançar a valsa com a minha irmã, Odalice, que está aqui, já mora hoje, que é professora. E eu com esse terno branco, ele me acompanhou. Onde eu ia, eu levava. Eu mudava, ele ia na mudança, na minha mala. E eu cheguei, logo acho que em março ou abril de 83, não era conhecido na cidade, eu já estava aqui há 2 anos e pouco. Ninguém Ainda se perdia na Ponte São Só João. dia para condição errada. E aí o seguinte, o cara, eu falei, não, Eli, que era minha chefe de gabinete, amanhã eu venho de terno branco. Ela falou, professor, terno branco, não dá, né? Falei, por favor. Não precisa, né? Não precisa exagerar. Tanta elegância. Falei, eu venho. Nesse dia, eu abri uma exposição da professora Sônia Carletti. Do lado do Grêmio tinha tido o antigo Mobral, que virou um salão da prefeitura. Hoje foi derrubado tudo, virou estacionamento. E eu ia abrir essa exposição às 14h30. Você conheceu o Formigão, não? Não. Formigão é uma sorveteria que tinha um pouco antes da difusora, na quadra anterior, Na de subindo baixo. ali. Aquela rua da Secretaria de Educação, que era ali na Praça dos Andradas, onde está a polícia hoje. tá. Você subiu o Formigão, onde era embaixo da Rádio Cidade, antigamente. Onde era a Rádio Cidade. A cidade subiu para outra quadra. Subiu, né? agora está na rua da... Na quadra anterior. da difusora. Eu peguei e falei, eu vou a pé. Era, do lado do Grêmio, eram 2 quarteirões, né? Praticamente. Mas o senhor estava de terno branco. Branco. Peguei 2 bolinhas de limão no formigão e fui formigão. chupando. Mas eu ando muito rápido. Aham. Tá? E eu cheguei muito cedo no No lugar do evento. lugar do evento. Não tinha ninguém ainda, só eu. A moça da recepção, escuta essa, e eu de terno branco, ela falou assim, meu senhor, o pessoal do buffet não chegou ainda, mas o senhor pode esperar nessa saletinha do lado que eles chegam já já. O Linho 120 chorando. Chorando. Não, o que eu faço? Eu decido em segundos. Ou eu falo, moça, por favor, eu sou secretário de Educação e tal. Ou eu aceito, eu vou para a saletinha. Eu optei por ir para a saleta. Mentira. Dei um sociólogo. Fui para a saleta, e aí foi chegando gente, e eu lá na saleta. Quando a professora chega, ela me vê, ela me chama. E eu estou de olho na moça. E ela é recepcionista, todo mundo chegava, e vê ela nisso, está na lista. Tá. Bom, mesmo assim ela está tocando, e eu estou lá. Quando vai inaugurar, o secretário é chamado para descerrar a fita, aquela coisa toda, e fazer uma fala. Quando a moça me viu, sendo chamado como secretário de Educação, Cultura e Esportes, ela ficou da cor desse negócio aqui, assim, não sei que cor ficou. Uma cor que estranha. Da cor do seu terno, De cor branca, pálida, exatamente. desmaiada. E eu lá falando, secretário de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, na época. Quando terminou a fala, aí o pessoal do buffet chegou mesmo, tinha salgadinho, tinha tudo lá, tudo. Essa moça começou a ficar perto de mim, ela falou assim, eu posso falar com o senhor? Tadinha. Falei, pode, sem problema nenhum. O senhor me desculpa, é que eu fiz um dia ter feito. Por favor. Eu falei, olha, moça, o senhor me desculpa. Falei, vamos, segura aí. Algumas coisas. Primeiro, você, de certa forma, foi preconceituosa, né? Porque me viu terno branco, achou que era garçom. Pelo menos isso você podia ter sido mais prudente. Perguntar quem eu era, tal. Eu não ia falar que era garçom, ia falar que era secretário de Educação. Tudo bem, resolvido. E o senhor não conta para a professora que eu tenho esse emprego, eu preciso dele, ela vai mandar embora, se eu souber. Falei, olha,
por meio da minha boca, você não vai ficar, vai morrer aqui nesse serviço. Eu não vou falar com a professora, eu nunca falei mesmo. E estou contando sem dar nomes aqui, né? Só da professora aqui, não tem problema, para saber. E eu estou aqui, quase nem eu me conheço, porque eu estou há 2 anos só, estagiei 3 anos. Você não é obrigado a me conhecer, não é obrigada. Ninguém aqui me conhecia, a maioria ficou sabendo hoje quem sou eu. Então, por esse aspecto, não tem problema, fica tranquilo, eu sou um cara legal nesse aspecto, isso não me atrapalha. Tá tudo certo? Apertei a mão dela. Beleza. E aí, vou contar que história é essa, Porchat. Que história é essa? Tá? Tem um monte de história para você contar. Que história é essa, Mas Porchat? essa é engraçada. Ele deu risada. Essa ele riu. Entendeu? A história do sorvete de limão e do terno branco. Eu quase um choque, mas... A moça ainda está trabalhando lá, não foi demitida até hoje, depois dessa história. Professor Oswaldo, obrigada demais. Eu vou liberar o senhor antes das 6 da tarde, né? Que a gente tem o quê? Um contrato aqui que eu tenho que liberar ele das 6 da tarde. 4 horas. Muito obrigada pela presença, pelas histórias. Brincadeira. Por essa pessoa generosa de dividir um pouquinho da tua história com a gente. E acompanhar no TikTok, no JJ, né? Exatamente. Os pensamentos. É importante a gente olhar para essa experiência, esse olhar holístico aqui que eu elogiei, para a gente entender o contexto que a gente vive hoje, né? Porque o mundo é muito cartesiano, né? Muito cartesiano. E nós não podemos ser. Não. Não seremos. Obrigado, gente. Um abraço para vocês todos. Um abraço. Gente, professor Oswaldo Fernandes, hoje comigo no Francamente. Não se esqueça de seguir nas redes sociais. Estamos no YouTube, Spotify. E é isso. Obrigado pela companhia. Vou ficando por aqui. Fiquem bem, bebam água e tchau. Francamente, com Tainan Franco.